Graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Gostaria que você ficasse de pé. Que bom a gente voltar, a cultuar aqui na igreja, mesmo não tendo contato com os irmãos, mas é importante ver o rostinho de cada um, Isso é muito importante. Quanto bom é a comunhão de estarmos na casa do Senhor. Para a gente é uma alegria muito grande, voltar ao culto, mesmo que obedecendo as ordens e as orientações. Mas é preciso, irmãos. Amém? Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Salmos, capítulo 125. Apenas o versículo 1. Salmos, capítulo 125, versículo 1. É um versículo bem conhecido, inclusive tem uma música, com esse versículo. Todos acharam? Amém? Vamos lá? Os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Vou repetir mais uma vez. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém, irmãos? É importante confiarmos no Senhor. É importante depositar toda a nossa confiança no Senhor, porque Ele vai inclinar para nós e ouvir o nosso clamor. Porque vivemos tempos difíceis, vivemos tempos de angústia, mas tem de bom ânimo. É uma palavra desafiadora para você hoje à noite, encorajadora. Tenha bom ânimo, irmãos. Jesus fala que eu venci o mundo, e você pode vencer qualquer situações adversas. Amém? Então vamos exaltar o nome do Senhor. Não dá sem Jesus, não dá. Vamos lá. Não dá. Não dá. Ser feliz, mais uma vez. Oh, não dá. Oh, dá sem Jesus, não dá. Dá para ser feliz. Vamos lá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Em volta de Jerusalém são os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Cale diante dele a terra, dobre o joelho, erga as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, não dá. Feliz, vamos mais uma vez. Não dá sem Jesus, não dá, não dá. Mais uma vez de novo, lá. Sem Jesus não dá. Não dá. Não dá.
dá para ser feliz, não dá. Aleluia! Glória a Deus! Como é bom servir ao Senhor, irmãos. Como é bom adorar ao Senhor. Em todo tempo adorai ao Senhor. Em todo tempo. Em todo tempo. Na alegria, na tristeza, nas adversidades. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Oh Deus! Oh, oh. Tu és minha porção. Vamos lá! Tu és a minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Oh, oh. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei de uma coisa, eu sei que em Deus faz, eu encontro salvação. Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, oh. Ainda que a figueira não, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja ventos nos campos, eu me alegro em ti, Senhor, que fez os céus e a terra. Oh, oh, oh. Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei de uma coisa, eu sei que em teus braços eu me encontro, Senhor, eu encontro salvação. Oh, oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Olha só vocês. Ainda que a figueira, ainda que a, o mesmo que não haja alimento, eu exalto a ti, Senhor, que fez os céus e a terra. Em ti, oh, oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja ventos nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, 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 oh. Aleluia, irmãos. Ainda que a videira não floresça, mesmo assim eu alegro em ti, Senhor. Mesmo as situações estão ao contrário, mas eu me alegro em ti, Senhor.
Eu me alegro em Ti. Eu confio em Ti, Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Essa música fala que cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Às vezes, irmãos, a gente está vivendo tempos difíceis, é para que Deus teste a sua fé, para que você chegue em níveis, quando acabar essa crise, quando acabar essa pandemia, você chegar em níveis mais altos. Deus quer te levar em níveis mais altos. Deus quer te levar em outro nível, meu irmão. Mas é importante você ter fé. 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 Uma fé de conquista. Uma fé que suporta todas as adversidades. Amém. Você tem a oportunidade de trazer os dízimos e ofertas aqui no altar do Senhor. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de ser pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mar, através Tu me levam pra pé. Minhas provações não são maiores que, oh Deus, não são maiores. Impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai fazer você andar sobre as águas. Deus vai me fazer andar sobre as águas, ó, tem fé. Minha vida se revestirá do Seu poder, ó, tem fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e a cada dia vou viver com perder em fé. Olha só vocês bem baixinho. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás chance de crescer um pouco mais. Vão pra perto de Ti. Minhas provações não são. Diante de mim não se abriu o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, romper em fé. Oh, romper em fé. Ousadia vou no sobrenatural. Vou lutar e vencer, plantar e colher. A cada dia vou viver com perder em fé. Bem alto, com perder em fé. Minha vida se... Oh Deus, nós vamos romper em fé, Senhor. Mesmo nessa crise, mesmo nessa pandemia, porque nós servimos um Deus maior que tudo essas coisas, todas as coisas. Sobrenatural, vou lutar e vencer,
dia vou viver, a cada dia vou viver, a cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver. Aleluia! Oh, como Deus é bom, irmãos. Como é gostoso sentir a presença do Senhor. Deus está aqui, meu irmão. Eu posso sentir a presença dele aqui neste lugar. Quando estiver um ou mais reunido em meu nome, ali eu estarei. O Senhor está aqui. Ele quer ouvir de você. Abra sua boca e comece a glorificar o nome do Senhor. Vamos lá. Feche os seus olhos. A honra, a glória, a força, oh Deus, e o poder. Oh Deus, Tu estás aqui neste lugar. Eu louvo. Levante as suas mãos para os céus e adore ao Senhor. Pelo Senhor, eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Te amo, te amo, te amo. E te declaro o seu amor pelo Senhor. Ele está aqui, meu irmão. Te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Vamos lá. Deus me ama e o seu amor é Deus me ama. Ele está sempre de braços, está sempre de braços abertos pra... Mais uma vez. Deus me ama e o seu amor é grande. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. A honra, a glória, a força e o poder. Oh Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor. E o louvor. Jesus,
louvar ao Senhor, meu irmão. Como é por adorar ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. A paz do Senhor. Que Deus possa vir estar nos abençoando, nos fortalecendo essa noite, em nome de Jesus. É muito bom podermos adorarmos, exaltar o nome do Senhor. Que Deus venha nos fortalecer e nos abençoar essa noite, em nome de Jesus. Irmãos, abre sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 12, o verso 12. Você que encontrou, possa ficar de pé para fazermos a leitura da palavra do Senhor. Romanos 12, 12. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração sejam perseverantes. Feche seus olhos. Deus, queremos te agradecer, ó Pai, te louvar por essa oportunidade, por mais uma vez estar na tua casa para te adorar, para te servir. As pessoas, Deus, que estão nos vendo através desse vídeo, Deus, nos abençoe em nome de Jesus. Pai, aqui estamos nós, diante da tua palavra, Deus, que é viva e eficaz. Nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, aquilo que nos afasta do Senhor, Deus, nos perdoa. E fale conosco essa noite, ó Pai. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, esse capítulo 12 de Romanos, neles apenas 21 versículos, vamos dizer aqui que nesse capítulo Paulo ele dá algumas orientações para os cristãos. Paulo ele dá, vamos dizer, alguns conselhos, né? Dependendo da Bíblia que você tiver em mãos aí, da versão, vai ter algumas Bíblias que tem alguns títulos, né? Tem alguns pré-títulos. Aqui na minha versão, o capítulo 12, o verso 1 e 2 tem um título de A Nova Vida. Depois o versículo acima, antes do verso 3, está falando, né, o devido uso dos dons ministeriais. E depois do verso 9 aí em diante, está falando sobre as virtudes recomendadas. Paulo ele dá várias orientações. Eu até deixo aqui para os irmãos esse conselho de chegar em casa e meditar nessas várias orientações que Paulo dá nesse capítulo 12 aqui. Sim, dentro desse versículo que nós lemos aqui, Paulo ele vem com 3 conselhos, 3 orientações para a vida cristã. Para nós entendermos e contextualizarmos isso, quando Paulo ele escreve essa carta à igreja de Roma, a igreja que estava em Roma, a igreja cristã, ela estava sendo perseguida por Roma. O pastor hoje pela manhã, ele citou isso aqui na sua pregação. Esse vídeo já está disponível no canal no YouTube para vocês assistirem. Querido, a perseguição que a igreja de Roma, ela tinha naquela época, era perseguição de morte. Eles pegavam os cristãos, colocavam eles queimados vivos à noite, para poder clarear a cidade de Roma. Então, quando Paulo ele está dando esse conselho para aquela igreja, a igreja se encontrava naquela situação de risco de morte, de morrer, de perder a vida por causa de Jesus. Paulo, dentro desse capítulo, ele fala várias orientações, mas eu quero trabalhar essa noite com os irmãos esse verso 12. Nós vamos dividir ele em 3 partes. O primeiro diz o quê? Alegrai-vos na esperança. O que é alegrai-vos? Né? Algumas versões vão estar regozijai-vos. Sim, é alegria, é contentamento, é felicidade. É isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Sejam contentes, sejam felizes. Podemos ir lá nas bem-aventuranças em Mateus, que fala bem-aventurado é o que? É mais do que feliz. Paulo ele nos fala isso através desse versículo. Alegrai-vos o quê? Na esperança. Quando nós falamos de esperança, nós temos que ir lá em Hebreus 11:1 diz que ora a fé é a certeza das coisas que não se esperam. Esperança é fé.
Esperança que Paulo está querendo dizer para os irmãos, que essa palavra está chegando até nós hoje, é ato de esperar, você criar uma expectativa. Sim, mas quem era a esperança que Paulo estava querendo dizer para aquele povo, e quem é a esperança que Paulo quer dizer para mim e para você essa noite? É Jesus Cristo. Querido, Jesus Cristo não tinha muito tempo que ele já tinha subido ao céu, mas Paulo, ele dava suas orientações aos discípulos. Se você ler os evangelhos, ler as cartas paulinas ali, eles já estavam crendo que Jesus ia voltar naquele tempo. E Paulo vira para aqueles irmãos que estão sendo perseguidos e diz o quê? Alegrai-vos na esperança. Querido, hoje a minha e a sua esperança tem que ser Jesus. Nós ministramos, nós louvamos a Deus aqui agora. Sem Jesus não dá, assim. Sem Jesus a minha vida e a sua vida não seria nada. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 8, verso 18. Maurício, ele vai colocar aqui na tela, no projetor, né? Talvez quem está nos assistindo pelo vídeo não vai conseguir ter essa visualização. Mas olha o que diz aí em Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Querido, Paulo, ele chega para aqueles irmãos que estavam correndo risco de morte, eles estavam tendo que fugir ali para não serem mortos, eles estavam sendo perseguidos, e diz: ó, calma, o que vocês estão passando agora, coisa momentânea, isso não vai poder comparar com a glória que vamos ter futuramente, que vai ser revelada através de Cristo Jesus. Querido, eu não quero fazer comparação de sofrimento, mas hoje o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo, não é você que está aqui na igreja, é só você olhar para o lado, só você olhar as pessoas todas de máscara, aonde nós tínhamos talvez no domingo aqui uma média de 100 pessoas e mais, estamos tendo uma média de 30. Sim, é momento de, talvez de sofrimento, sim, momento de ficarmos tristes, mas Paulo, ele quer nos dizer que o que nós estamos passando agora não pode comparar com a glória que vai vir quando Jesus voltar para pegar a tua igreja. É nessa fé que eu tenho que ter, é isso que Paulo estava querendo dizer: alegrai-vos na esperança. Querido, quando nós lemos assim a palavra de Deus, eu sempre gosto de dizer isso lá na classe do crescimento cristão, não apenas leia, mas medite, estude a palavra de Deus. Quando nós entendemos o contexto que a igreja estava vivendo lá em Roma, para Paulo dizer assim: não, alegrai-vos na esperança. Se a esperança sua é Jesus Cristo, tenha alegria em Jesus. Sabe por que Paulo estava querendo dizer isso? Porque nós podemos olhar para tudo e pode nos entristecer. Podemos olhar para o sistema que está caótico, podemos olhar para situações que cada dia é uma interrogação diferente, nós não sabemos como vai ser a próxima semana. Se nós olharmos para essas coisas, sim, nós vamos ficar tristes. Mas eu tenho que olhar para Jesus Cristo, porque eu olhando para Jesus, não tem motivo de eu ficar triste, mas tem motivo de eu ficar alegre. Porque Jesus é a nossa esperança. E Paulo diz isso: alegrai-vos na esperança. Romanos capítulo 15, o verso 4, o próximo texto. Romanos 15, 4. Travou aí? Diz o quê? Porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Sabe por que a palavra de Deus chegou até mim, até eu e você hoje? Para que nós possamos ter esperança. Por isso que eu preciso ler a Bíblia, estudar, eu preciso compreender o que a palavra de Deus nos diz. Porque diz o quê? Para que tudo antes que foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Através da palavra de Deus nós vamos obter esperança para viver em todo o tempo de nossas vidas. Principalmente no tempo que nós estamos vivendo. Tempo, mais uma vez eu digo, de incertezas. Eu digo que nós temos que viver, acho que nunca vivemos um dia de cada vez igual esses últimos meses. Talvez nós não podemos programar a nossa semana, porque você não sabe o que vai acontecer. Sim, hoje já deu um anúncio da prefeitura que já aumentou os casos confirmados aqui na cidade.
Nós vemos o que está acontecendo, sim, mas eu tenho que ter a fé e a esperança que a palavra de Deus ela é luz para o meu caminho. A palavra de Deus vai me direcionar, vai me orientar a passar esses dias alegres na esperança que é Jesus Cristo. Querido, isso é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. Ela transforma, ela muda, ela liberta vidas. A palavra do Senhor diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Paulo diz para esses irmãos lá em Roma, que essa palavra chegou até nós. Eu estou falando de mim, é o Igor. Eu imagino que Paulo ele não tinha a noção aonde essa palavra ia chegar. 2020 anos depois de Cristo, aqui em Teoflotone, onde eu e você estamos abrindo aqui, estamos lendo o que os nossos irmãos na fé da igreja primitiva sofreram. Está servindo de orientação para mim e para você no tempo de crise que nós estamos vivendo. Por isso que nós temos que apegar a palavra de Deus. Temos que viver o que a palavra de Deus diz. Então ele diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Quando fala de pacientes, de paciência, é esperar. É quando você marca a consulta no médico, senta e espera. Quando você faz uma compra pela internet, a primeira coisa que você pede é o código de rastreio lá, e toda hora você atualiza o F5 e você quer saber aonde que está. Quando fala que saiu a entrega do destinatário, você fica lá na janela, fica lá na porta esperando. Não tem outro significado. Você pode ir no dicionário entender assim: paciência é isso, é você esperar. Tribulação diz o quê? Sede pacientes na tribulação. Querida, é por isso que eu amo a palavra de Deus, que ela vai de contrário de todo conceito humano. A palavra do Senhor diz que a sabedoria de Deus ela é loucura para os homens. Se eu tentar compreender a palavra de Deus de uma percepção humana, logo eu vou desistir dela, porque eu tenho que entender de uma percepção espiritual, que é da fé. Quando Paulo diz para aqueles irmãos, imagina, irmãos, sede pacientes na tribulação. Tenha paciência na perseguição, tenha paciência na dificuldade, tenha paciência no momento de doença, tenha paciência. Sim, tenha paciência no tempo de Covid-19. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Tribulação são dificuldades, são problemas que surgem nos nossos dias. E hoje o que se fala aí mais é o tal do Covid-19, é o coronavírus. Sim, talvez hoje a minha tribulação, a sua tribulação, a nossa aflição seja isso. Mas o que Paulo ele orienta para aqueles irmãos? Sede pacientes na tribulação. Sim, em João 16:33 Jesus diz: essas coisas vos escrevo. Sim, aí você vai ter que ler lá o 32, o 31, o 30, todo o contexto anterior. Essas coisas vos escrevo para que em mim tenhais paz. Sim, diz o que? Nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então em Jesus nós podemos vencer. Mas eu preciso entender que eu preciso ter a paciência. Não é fácil, mas se a palavra de Deus me diz isso, sede pacientes na tribulação. Querido, não é fácil você virar para uma pessoa que é empresário, uma pessoa que está perdendo o emprego, uma pessoa que está sem receber, que está assim, tenha calma, tenha paciência. Talvez o falar é muito fácil, mas na hora de viver a situação, mas eu tenho que ir para a palavra de Deus, meu querido. Se a palavra de Deus é meu alimento, se ela é a minha lâmpada, se ela é a minha bússola, se ela é o meu livro de regra, de fé e prática, eu preciso viver o que a palavra de Deus diz. E Paulo orienta: sede pacientes na tribulação. Vou ler 2 versículos aqui, em 2 Coríntios, o capítulo 4, o verso 8 e 9, e depois do verso 16 ao verso 18. Olha o que diz 2 Coríntios 4, o verso 8 e 9 diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados,
perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Querido, para toda a ação aí existe uma reação de Deus sobre as nossas vidas. Eu preciso entender a palavra de Deus, diz o quê? Em tudo somos o quê? Atribulados, mas não angustiados. O fato de eu e você estarmos num barco com Jesus não vai impedir que a tempestade aconteça. Eu tenho falado isso aqui algumas vezes, que eu tenho pregado, talvez até repetidamente essas coisas. Eu tive a oportunidade na quinta-feira de falar sobre isso aqui, de estarmos dentro da arca com Deus, sim. Noé estava dentro da arca ali, fechado, protegido, mas lá fora estava tendo um dilúvio. Mas ele estava protegido dentro da arca. É isso que eu e você temos que viver, o que a palavra de Deus nos diz, e fala que nós vamos ser atribulados, mas não vamos ser angustiados. Vamos estar perplexos com o que está acontecendo aí, mas não vamos estar desanimados. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Querido, isso é a palavra de Deus. Eu tenho que viver o que a palavra de Deus diz. Eu tenho que tomar posse e crer que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. E eu preciso viver dessa fé. Olha o restante, o verso 16 e o verso 18, pode passar. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Mais um motivo que a palavra de Deus nos dá para continuarmos, permanecermos firmes diante do Senhor. Porque Ele diz o quê? Sede pacientes na tribulação. O que diz? Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Querida, a Bíblia diz para nós não atentarmos nas coisas que não vemos. Porque isso vai passar. Eu creio isso, esse coronavírus vai passar. Daqui uns dias nós vamos estar todos aqui reunidos, nós vamos voltar à nossa programação normal. Mas eu pergunto, o que vai mudar em mim e em você? Qual é a atitude cristã que isso vai mudar na minha vida e na sua vida? A nossa esperança é Jesus. Sexta-feira agora eu estava conversando com um amigo meu e nós começamos a falar sobre essa pandemia. Aí começamos a lembrar algumas coisas da Bíblia, quando falam em Daniel e falam em Apocalipse, falam as coisas dos fins dos tempos, as coisas que vão acontecer, querido. Isso que está acontecendo é um sinal que Deus está dando para mim e para você, que Jesus está perto de voltar. É só lermos a Bíblia, nós vamos compreender essas coisas. Jesus está à porta. Quando nós mesmos assustar, nós não vamos mais estar aqui, nós vamos ser arrebatados em glória e viver eternamente com Deus, em nome de Jesus. É isso que eu creio. Mas Paulo manda que nós possamos ser pacientes na tribulação. Querido, tenha paciência. Vai lá ler os frutos do Espírito. Olha o que fala, os frutos do Espírito. Eu preciso compreender a palavra de Deus, eu preciso entender o que a palavra de Deus, ela nos diz. E vivermos isso, e tomarmos posse do que a palavra de Deus diz. Isso que Paulo está falando para aqueles irmãos que estavam correndo risco de morte. Sim, talvez aqui, todos podem pegar o coronavírus. Ninguém está, mesmo que nós podemos proteger, sim. Não vou dizer que nós estamos correndo risco de morte, não estou querendo pregar medo. Mas eu estou dizendo o que Paulo estava orientando aqueles irmãos. Se eles falassem que eles eram cristãos, se eles confessassem que eles eram cristãos, eles eram queimados vivos em praça pública, eram colocados como se fossem postes no meio de Roma, para poder iluminar a cidade e para dar medo àquelas pessoas que queriam e compreendiam o que era o cristianismo. É diante dessa situação que nós estamos lendo aqui, aquela situação que aqueles irmãos estavam vivendo, essa orientação que Paulo deu para eles: sede pacientes na tribulação. E por último, perseverar na oração.
Perseverar é não desistir, é persistir, é continuar orando. Querido, e orar é você falar com Deus. Temos um hino que nós cantamos: Deus, Ele não rejeita oração, diz que oração é alimento. Eu mandei um vídeo essa semana para o pastor, ele citou isso hoje aqui pela manhã. Pastor Lucinho Barreto, ele divulgou um vídeo no seu canal no YouTube, falando das 3 palavras que foram mais pesquisadas no Google aqui no Brasil durante essa pandemia. As 3 palavras que mais tiveram pesquisas no Google aqui no Brasil. A primeira é: vou morrer. As pessoas estão com medo de morrer. A segunda era inferno. Você está com medo de ir para o inferno. E a terceira é oração. As pessoas estão indo atrás de Deus. Querido, tudo está no controle de Deus. Tudo Deus, Ele tem um propósito. E Paulo diz o quê? Perseverai na oração. Querido, é tempo de orar mais. Não vou dizer que agora é tempo de orar, que o tempo de orar é todo momento. É hora de orarmos mais, de lermos a Bíblia mais, de nos consagrarmos mais. É hora de ficarmos firmes na presença de Deus. É hora de entender essa situação que Deus Ele está permitindo acontecer, para ver o que Deus Ele quer me ensinar, para ver o que Deus Ele quer nos mostrar. Porque o mundo depois do coronavírus tem que ser um mundo melhor. As pessoas têm que ser diferentes. Mas nós temos que ir para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos orienta quanto a isso? E Paulo diz para aqueles irmãos: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração sejam perseverantes. Tiago capítulo 5, o verso 16, a parte B, diz que a oração do justo tem muito em sua eficácia. Querido, oração é você falar com Deus, é você desabafar com Deus, é você contar tudo aquilo que você está sentindo, tudo aquilo que você está pensando, tudo aquilo que você quer. Mas a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, tá lá: mas seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Quero ler o último texto aqui com os irmãos. Está em Filipenses capítulo 4, o verso 6 e o verso 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, guardará os nossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aí nós vemos que a palavra de Deus, ela tem uma unidade. Então diz que a paz de Deus, se no final fala os pensamentos de Cristo, mas o texto que eu citei aqui em João 16:33 diz que Jesus veio nos dar o quê? A paz. Querido, só Jesus pode nos dar a verdadeira paz nesse tempo que estamos vivendo. Essas palavras que Paulo ministrou para aqueles irmãos da igreja de Roma, eu falo isso para mim, para você essa noite: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração sejam perseverantes. Querido, não tem para onde eu e você fugirmos, se não for para nós estarmos diante da palavra de Deus, que é viva e ela é eficaz. Eu preciso entender o que a palavra de Deus diz, e além de entender, eu preciso pedir Deus força para que eu venha viver essa palavra. A Bíblia diz que aqui o justo viverá pela fé. Nós temos que viver o que a palavra do Senhor diz. E nesses momentos que estamos passando, que estamos vivendo, é tempo de viver realmente o que a palavra de Deus nos diz. E tomar posse do que a palavra de Deus diz. Sim, podemos estar desanimados, podemos estar entristecidos, talvez desesperados, assim, mas não podemos deixar que isso tome conta de nós. Mas eu preciso olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Paulo diz: alegrai-vos, sejam pacientes, tenham perseverança. Querido, Deus Ele vai nos orientar e nos dar força para prosseguirmos firmes na fé nesse tempo que estamos vivendo.
Jesus vai dar a válvula de escape que eu e você precisamos, mas eu preciso crer e viver o que a palavra de Deus Ele diz. Que Deus possa abençoar a sua vida, irmãos, essa noite, em nome de Jesus. Tome posse dessa palavra que foi ministrada essa noite para nós. Creia que não há circunstância alguma que Deus Ele não possa mudar, Deus Ele não possa reverter. Mas mesmo que nós passamos por esse momento, eu e você estivermos passando com Cristo, Ele vai nos dar a paz necessária. Ele vai dar o sono necessário para você chegar na sua casa, deitar sua cabeça no travesseiro e dormir em paz. Igual Davi diz lá no Salmo 3, eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor, Ele me sustenta. Querido Deus, Ele tem nos sustentado. Deus, Ele tem nos fortalecido nesse tempo. Que você venha sair daqui esta noite com a sua fé renovada em nome de Jesus. Creia, aquela tribulação, aquele momento que aquela igreja estava vivendo lá em Roma, Paulo ele deu essa orientação para aqueles irmãos. E essa mesma orientação de que serve para mim e para você hoje, porque a palavra de Deus, ela não muda. Deus ele é o mesmo ontem, hoje, será amanhã e eternamente. Que eu e você possamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, saber que nós possamos sim passar por dificuldades, passar por aflições. Nós vamos regozijarmos, nós vamos nos alegrarmos na esperança que é Jesus. Porque a nossa esperança, ela é Jesus. A nossa salvação está em Cristo Jesus. Não está em política, não está em remédios, não vai estar em vacinas que vai acontecer. Mas a minha esperança tem que estar em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Querido, fique de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Que você venha sair daqui essa noite. Que vocês que estão assistindo esse vídeo possam vir sentir a presença do Senhor onde você está nesse momento. Porque onde dois ou mais estiverem unidos no nome, ali Deus está no meio. E Deus nos permitiu estar passando isso, porque Deus ele tem um propósito em tudo. Nós temos que ter perseverança, meu querido. Nós temos que nos alegrar em Jesus. Porque se eu e você olharmos para Jesus, nós nunca vamos nos decepcionar. Mas se olharmos para as circunstâncias, nós vamos fraquejar. Nós vamos querer desistir, nós vamos querer chutar o balde, nós vamos querer jogar tudo por água abaixo. Por isso que eu tenho que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé. Um Deus que me salvou, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, para me dar, além de uma vida com abundância aqui na terra, uma vida eterna. E é essa palavra que temos que viver, que temos que compreender. Deus, nós te louvamos, te exaltamos, ó Pai. Muito obrigado. Deus, muito obrigado por nós estarmos aqui na tua casa, na tua igreja, com os irmãos aqui, com os irmãos que estão nos assistindo através desse vídeo. Deus, muito obrigado. Deus, alcance a vida de cada um. Deus, alcance a família de cada um. Deus, eu ministro cura que precisa ser curado, libertação que precisa ser liberto. Ó Deus, que a presença do Senhor venha ser sobre as nossas vidas. Ó Pai, mas nos ajude, Deus, a lermos e entendermos a sua palavra e principalmente viver o que a sua palavra está escrito. Que possamos, ó Pai, conhecer a tua verdade, que a sua verdade vai nos libertar e vai nos dar direcionamento, vai dar luz para nossas vidas. Ó Deus, se estamos passando diante dessa dificuldade e não sabemos o que tomar, a decisão que tem que ser tomada, o direcionamento que eu tenho que seguir na minha vida profissional, no meu trabalho, na minha empresa, sim, Deus, não importa em que área, mas que possamos nos abraçarmos e meditarmos na tua palavra, porque o Senhor vai nos dar direcionamento de que tomar, de que decisão devemos tomar, mas que possamos, Deus, tomar a decisão mediante a tua palavra. Deus, que a tua palavra ela é viva e eficaz, possa vir ser viva e eficaz em nossas vidas. Que possamos viver o que a tua palavra diz, ó Pai. E essa orientação que o apóstolo Paulo deu para aquela igreja de Roma, de alegrar na esperança, de ser paciente na tribulação, de ser perseverante na oração, isso venha ser para nós hoje, 2020 anos depois de Cristo. Que possamos nos alegrar em Jesus Cristo, que é a nossa esperança. Que através de nos alegrarmos, Jesus vai nos dar paciência para passarmos nesse momento de tribulação. E que jamais podemos cessar de orar, ser perseverante, persistir na oração. Deus, muito obrigado.
Muito obrigado, Deus. Nós te louvamos, nós te exaltamos por essa palavra, Deus, por esse louvor, por esse culto de adoração que nós tivemos aqui essa noite. Deus, receba, que foi com o nosso coração. Muito obrigado, Deus, que a presença do Senhor venha ser sobre as nossas vidas. Estamos no mês de maio, que é o mês da família. Deus, eu oro para cada família representada que está assistindo esse vídeo e as famílias que estão aqui, Deus, na igreja, as famílias representadas. Deus, abençoe essas famílias em nome de Jesus. Que essas famílias venham entender que Jesus pode mudar, pode restaurar a situação dessa família, pode trazer uma nova esperança, mas que possamos viver verdadeiramente o que a Tua palavra diz. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai. É isso que nós temos que falar. Obrigado, Deus. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mesmo que estamos passando por esse momento difícil, mas nós podemos nos alegrar no Senhor. Como a Tua palavra diz, alegrai-vos. Outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Porque a nossa alegria tem que ser no Senhor Jesus e não nas circunstâncias. Abençoe cada irmão que esteve aqui presente, cada irmão que está assistindo esse vídeo. Apacenta o coração deles, ó Pai, dê paz, dê conforto, dê refrigério, ó Pai, que eles venham sentir a paz do Senhor, que é Jesus Cristo, na vida deles, ó Pai. Nos dê a Tua graça, nós oramos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Querido Deus, abençoe a sua vida, né? Vamos evitar essas aglomerações na hora de sair aqui, mas vá em paz, que Deus abençoe, em nome de Jesus.